Porque eu cobro demais de mim. Você cobra demais de você? Ah, Já foi talvez, assim? talvez sim, talvez sim. Eu não consigo não estar trabalhando. Assim, eu não gosto de férias. Então, quando a gente faz aqui a pausa do que a galera vai pra férias, não sei o que, eu fico. É ali que eu me sinto pior no ano. Especialmente quando eu tenho que viajar, porque eu fico mais distante ainda. Então, é uma coisa que eu preciso trabalhar. Eu sei disso, porque supostamente não é saudável trabalhar o tempo inteiro, né? Mas é que eu me sinto bem aqui. Mas depende. Ó, eu sinto prazer em ter a oportunidade de sentar aqui e conversar com você, pô. E você sabe que nós mudamos essa perspectiva. Ah, a pessoa trabalha demais. Mas pera, porque trabalha e trabalha com prazer, então aquilo é bom para ela. Tem pessoas que ficam vendo, esperar o dia das férias. Aí, o dia que chega o dia das férias, o último dia de trabalho, abraça seus amigos, fiquem aí, seus estressados, que eu fui. Aí leva o cachorro, faz as malas, as crianças, a esposa, tal, ou a esposa, o marido, enfim. Primeiro dia, ele tem um ataque de ansiedade, mais leve, brando. Segundo dia, aumenta os níveis de ansiedade, ele está irritadíssimo, baixo limiar para frustrações. No terceiro dia, a esposa e os filhos não estão aguentando. Ou o marido, a esposa não estão aguentando. No quarto dia, o cachorro já não está suportando. No quinto dia, ele não está se suportando. Ele tem que voltar ao campo de batalha, porque a mente está hiperacelerada. Eu descrevi uma síndrome chamada Síndrome do Pensamento Acelerado. Inclusive está nesse livro aqui, ó. Esse livro talvez foi o livro mais lido, né, na década passada. Um livro pequeno, mas que trata dessa síndrome. Pensar é bom. Pensar demais, sem consciência crítica, é péssimo. E uma pessoa que é muito acelerada, ela copia ou simula os sintomas da hiperatividade, sem ser hiperativa. Porque para ter hiperatividade, você tem que ter um fator genético. Um pai e uma mãe agitados, que faz mil coisas ao mesmo tempo, um avô ou uma avó numa linha também genética, que eram agitados. Mas isso não é um problema. A hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção, se bem utilizado, pode ser uma vantagem cognitiva, porque a pessoa tem uma energia excelente, ela pode fazer muitas coisas. Agora, o problema é quando ela dá descontinuidade. Ela começa e daqui a pouco se entedia e o tédio faz ela retroceder. Continua, de repente passa por um fracasso e o fracasso faz com que ela retroceda. Então, existe uma flutuabilidade séria. Então, não dá continuidade aos seus projetos sociais, projetos profissionais e emocionais. Agora, a hiperatividade atinge 1 a 2%. Por que 80 a 90% das pessoas estão apresentando sintomas semelhantes? É aquilo que eu te falei antes da gente começar. Aqui no estúdio aqui tem uma galera diagnosticada de TDAH, cara. E você falou, cara, eu acho que é outra coisa. E olha, e médicos no mundo todo estão dando diagnóstico errado. Eu sou publicado em mais de 70 países. Um dos meus alertas é tomar muito cuidado e colocar um ser humano num diagnóstico. Frequentemente não é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH. É a síndrome do pensamento acelerado. Uma criança de 7 anos de idade hoje tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Não é suportável. Isso acelera 4 fenômenos que são copilotos da mente humana. O primeiro fenômeno é o alto fluxo. Por exemplo, enquanto eu estou falando, você está me entendendo. E os espectadores também estão me entendendo. Não é o eu. Você, inclusive, está meneando a cabeça. Não é o eu que é o piloto. São os copilotos. O processo é inconsciente. Então, enquanto eu falo, detona o gatilho da memória, que é o primeiro copiloto, em nuvens, abrindo milhares de janelas, que são os arquivos mentais, também em nuvens. E então o segundo fenômeno são as janelas da memória.
O terceiro fenômeno é a âncora da memória, ou âncora emocional. Como abre múltiplas janelas numa quantidade que não ocorria isso na história da humanidade, a não ser em tempo de escassez, de guerra, de grandes estresses. O que ocorre é que a âncora não se instala para gerar concentração numa determinada região, para que você se concentre, você assimile, você retenha e você dê respostas adequadas, num tempo adequado. Como dispara o gatilho numa quantidade absurda, abre milhares de janelas com milhões de dados, a âncora fica dançando no córtex cerebral. Então o navio não se fixa no porto. E aí uma das consequências é uma agitação, uma inquietação, sempre querendo fazer algo ou alguma coisa. Mas no mundo todo as crianças e adolescentes estão assim, ou grande parte dos adultos também, em destaque quem trabalha com comunicação, porque tudo é muito rápido. E isso simula quais sintomas? Querer tudo rápido e pronto. Número 2, baixo limiar para suportar frustrações. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Número 3, asco ou aversão ao tédio e à solidão. E o tédio e a solidão são importantíssimos. Elimine o tédio e a solidão, que você não tem um bilhete para velejar nas águas da emoção, se interiorizar. Outra coisa importante, dores musculares e dores de cabeça. Mas por que coletivamente as pessoas estão apresentando dores musculares e dores de cabeça? Inclusive, eu tenho dado muitos treinamentos para magistrados. Eles trabalham demais. São personagens que têm uma